Olá, eu me chamo Tessila, sou psicóloga e hoje eu tô passando aqui para ensinar a vocês 5 passos para conseguir lembrar dos sonhos. E aí você pode estar pensando, mas eu nem sonho, então esse vídeo não é adequado para mim. Bom, engano seu, porque todos nós sonhamos. Os neurocientistas dizem que todos nós sonhamos em média 4 a 7 sonhos toda noite. Então, assim, o nosso cérebro não se desliga quando a gente vai dormir. Muitas vezes ele continua trabalhando até mais intensamente do que quando a gente está acordado. E muita coisa está sendo produzida aí. O sonho tem um papel fundamental na nossa vida psíquica, na nossa saúde mental, porque a gente dorme, mas a gente continua elaborando ali todas as nossas dificuldades, né? Às vezes aparece no sonho algum elemento de algo que aconteceu no nosso dia, que a gente chama de restos diurnos, mas muitas vezes esses elementos que aparecem têm muita coisa a nos dizer da nossa vida mais íntima, né? Tanto de problemas que a gente precisa olhar, de questões que a gente precisa olhar, que às vezes a gente não está se dando conta, como de soluções também. Muitas soluções aparecem nos sonhos. Então, por isso que é tão fundamental olhar para isso, porque é uma forma de se comunicar mais diretamente com o nosso inconsciente, certo? Então, o que é que eu preciso fazer para lembrar dos sonhos? Bom, tem gente que lembra com mais facilidade, tem gente que acorda e lembra dos seus sonhos, mas a tendência natural do nosso cérebro é apagar os sonhos. Por quê? Eu acredito que porque a gente já tem que lidar com muitas informações, o cérebro já tem que lidar com muitas informações e ele faz de tudo para deixar esse processamento de informações o mais fácil possível para ele. E outra questão também é a resistência. Do mesmo jeito que muita gente tem resistência, por exemplo, de ir para o psicólogo, de fazer psicoterapia, porque sabe que vai mexer em questões que não são tão agradáveis, tão confortáveis de olhar, o sonho também traz esse lado. O sonho também traz essas questões que são um pouco mais obscuras. Então é mais prático para a gente muitas vezes esquecer. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Você acaba de acordar de um sonho super intenso, super vivo. Você tá ali com todas as memórias do sonho, inclusive no seu corpo, e você diz: esse sonho eu não vou esquecer nunca. Daqui a 1 ou 2 horas você esqueceu o sonho. Comigo já aconteceu várias vezes. Se eu não anotar o sonho imediatamente quando eu acordo, grandes chances são de eu esquecer aquele sonho. Né? Então, por isso que é importante a gente ter um método de lembrar os sonhos. E é isso que eu vou passar para vocês. Então, a primeira parte do método é você pensar em como você vai gravar esses sonhos. Geralmente, o que se faz? Se compra um diário que seja específico para sonhos e deixa esse diário lá do lado da cama. Né? Você deixa o caderninho com a caneta do lado da sua cama para que você possa, assim que acordar de um sonho, já escrever. Então, o primeiro passo seria comprar o caderno. Não, mas eu não quero escrever porque eu teria que acender uma luz no meio da noite. Eu quero gravar um áudio quando eu acordar no meio da noite. Não tem problema. Então, você já sabe, já deixa dito para a sua consciência e para o seu inconsciente que você vai recordar os seus sonhos por áudio. Ok. O segundo passo é ter uma boa noite de sono. Então, quanto melhor você dorme, mais profundo vai ser esse sono e maior vai ser a produção de sonhos. Então, não adianta nada você se preparar para lembrar dos sonhos se você não está nem dormindo, né? Então, cuide do seu sono. A gente pode até fazer outro vídeo depois falando em como melhorar a qualidade do sono. Mas tem alguns cuidados que todo mundo já sabe que precisa tomar com relação ao sono. Tenha esses cuidados, se permita ter uma boa noite de sono para que você possa se reestruturar, tanto física como mentalmente, ok? E aí, antes de dormir, esse é o terceiro passo, antes de dormir, você vai dizer claramente para a sua consciência que você quer lembrar do sonho. Então, você vai pensar primeiro, por que eu quero lembrar desse sonho? Para que eu quero lembrar desse sonho? E aí você vai se responder essa questão. Eu tô querendo
chegar a uma solução, eu tô querendo entender melhor as profundezas da minha alma, eu tô querendo aprofundar o meu processo de autoconhecimento, eu tô querendo levar isso para terapia, qual é a tua motivação para sonhar, para lembrar do teu sonho? Porque a motivação tem uma correlação íntima com a memória. Então, se você tem motivação para lembrar, maiores são as chances de que você vai lembrar. E faça afirmações. Eu vou lembrar dos meus sonhos essa noite. E aí você vai dormir. Como eu já falei, o caderninho tá lá. Quando você acordar, esse é o quarto passo, você vai escrever ou gravar narrando o sonho na primeira pessoa. Então você fala: eu estou no carro eu estou no carro em direção ao meu trabalho e acontece um acidente. Nesse momento eu sinto isso, isso e aquilo. Ao falar na primeira pessoa, você pode acabar lembrando de coisas que você não tinha lembrado antes. E um detalhe muito importante: lembre do seu sonho antes mesmo de abrir os olhos. É a primeira coisa que você precisa fazer no dia. Acordou, já vai abrir os olhos, opa, deixa eu lembrar primeiro aqui do que eu sonhei. E aí fica ali naquele momento com o olho fechado, lembrando do que você sonhou, para só depois escrever ou gravar. Bom, o quinto passo é compartilhar os seus sonhos. Quanto mais você compartilha, melhor a memória você vai ter daquilo. Então, se você está fazendo terapia, excelente. Deixe tudo anotadinho, leve tudo para o seu terapeuta ou para a sua terapeuta. Se você não está em terapia, mas está interessado no conteúdo que o sonho tem para te falar, você pode contar para outras pessoas. Claro que assim, tem certos sonhos que a gente não quer contar para ninguém, né? Tem certos sonhos que não dá para contar, porque são coisas meio bizarras e, querendo ou não, falam um pouco da gente, então a gente se sente constrangido. Ok, alguns sonhos você não vai precisar contar, mas sonhos mais leves, mais tranquilos, você pode compartilhar com as pessoas ao teu redor na hora do café da manhã. Ai, gente, sonhei com isso essa noite. Isso te ajuda também a lembrar do sonho. E é muito interessante a gente ter esse diário dos sonhos, porque a gente pode observar os nossos sonhos, não um sonho. Não dá para entender muita coisa através de um sonho, mas um conjunto de sonhos nos traz muito mais informação muito mais rica sobre o nosso mundo interior. Então, você poder olhar e você vai poder perceber, por exemplo, que alguns sonhos se repetem, que alguns temas se repetem sempre nos seus sonhos, e vai poder se dedicar a observar mais aquele tema, aqueles símbolos, aquelas imagens. E aí, outra coisa que você pode estar pensando agora é: mas os meus sonhos não têm sentido nenhum, são completamente sem lógica. E de fato são, porque os sonhos não têm a lógica da consciência, que é essa lógica que a gente está mais acostumado a entender. Os sonhos têm uma outra lógica que é a lógica do inconsciente. Então, não é que não tem sentido, é só que é mais difícil para a gente entender aquele sentido. É como se fosse em outra língua. Não é como se fosse, na verdade, é uma comunicação em outra língua, que faz todo o sentido, que tem um sentido completo, mas que você não consegue compreender enquanto você não puder compreender aquela língua, né? Aquela forma de se comunicar através dos símbolos e das imagens. Ok? Então eu espero que você tenha sonhos muito ricos e muito interessantes e que você possa lembrar dos seus sonhos e levar essas informações, esse conteúdo para o seu crescimento pessoal.